gente vai chegando aqui no final do nosso bate-papo já, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você vem executando hoje, né? Lá no lar, né? Para divulgar para a turma, que eu mesmo não conhecia o projeto e tal. Então, assim, aposentou lá em 2022, agora com um pouquinho mais de tempo para cuidar da família, para cuidar de você mesmo, aí resolveu ir lá cuidar da criançada, né? Como é que é isso aí? Quando eu fui aposentar, eu tinha uma amiga minha que era coaching. O que aconteceu? Quando eu fui sair, eu fiz o último evento que eu fiz foi a volta de Sandy Júnior, que isso virou um case, porque qualquer dia eu te conto isso, porque foi uma coisa assim, que eles não estavam conseguindo patrocínio. Mas tem um tempinho ainda. Não, é uma história muito grande. Eu não quero vai voltar aqui depois. Mas eu fiz a primeira live, né? Porque eu não fui um cara que na escola eu aprendi a fazer live, iluminação, tudo. Fizemos a primeira live na Raça, que foi o lançamento do Virtus. Do Virtus? Não, foi do Virtus. Deixa eu lembrar se foi do Virtus. Do Nivus. E quando eu fui me aposentar, era a época da pandemia, né? Uhum. Antes de me aposentar, teve a pandemia. Por isso que eu me aposentei logo depois. Tá. E era para me aposentar quase durante a pandemia, porque os eventos acabaram, não tinha, minha equipe diminuiu muito, verba diminuiu muito, não ia ter mais salão do automóvel, lançamentos, todo mundo falando que ia ser por live e tal. Eu falei, acho que já deu, vou fazer 40 anos aqui em abril, e eu entrei na fábrica dia 25 de abril, e aí a empresa ia cortar 25% dos executivos. E na minha área éramos em 3 gerentes e 3 supervisoras. Ou ia as 3 supervisoras, ou um gerente e um supervisor. Aí vieram falar comigo, eu falei, vou eu, porque um gerente era o gerente executivo, que era quase um diretor. O outro era um menino de 30 anos que falava alemão, o pai dele foi um ícone na Volkswagen, ele tinha a vida inteira. E eu tava para aposentar. Eu falei, vou eu, e a gente vê vocês vê mais uma supervisora, né? Que também tava tudo nivelado, as pessoas que iam fazer falta. E eram gente boa. Aí teve que levar num comitê, todas as áreas da fábrica, levou o nome das pessoas que sairiam, que dariam para suprir o déficit de cada área que eles queriam tirar. 25% da folha, sei lá o quê. Aí quando chegou meu nome, que falaram, o presidente falou, mas vocês vão mandar o Bose embora? Porque o Bose é uma história, não sei o que. Ele falou, não, o meu VP falou, ele falou que pode ir. Ele falou, então não, ele vai ficar mais 1 ano. Vou dar 1 ano para ele se preparar. Se o Bose for embora, ele infarta. Ele não vai conseguir acordar falando, não vou mais para a fábrica. Aí o cara falou, não, mas ele já tá assim, na pandemia, deu uma baixada. Ele falou, não, precisa preparar alguém direito, tem mais uns eventos para fazer. Deixa ele 1 ano, considera o valor dele na tua área que tirou, e a gente deixa 1 ano. Isso foi um prêmio para mim. Uhum. Porque eu comecei a fazer uma coaching, a Rebeca, e ela descobriu, ela falou, você tem muita história. Você tem que passar essa história para frente. Uhum. Você tem que fazer mentoria, você tem que fazer palestras. Uhum. Eu falei, mas ela falou, consultoria. Eu falei, não, eu não quero muito, mas assim, trabalhar em agência, não quero, porque eu me conheço. Eu vou trabalhar como eu trabalhava antes. E minha mulher falou, sossega o facho. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer as palestras, me preparei. Essas palestras, ela tem conotação do quê? Eu falo de 3 coisas basicamente. Eu falo de carreira, contando como um engenheiro virou marqueteiro, como a vida pode como você era um funcionário, você partiu para outra. Uhum. Quando a gente tem coragem, quando a gente tem atitude, e quando você tem paixão por algo, mesmo que eu tinha um sonho de ser engenheiro na Volkswagen, eu mudei quando eu vi que eu era, não o que eu queria ser, era o que eu era. Era um cara, se você ver, eu te mostrar, eu tenho todas as personalidades que iam no stand da Volkswagen, nos eventos, eu que recebia, porque eu sabia tudo do produto. Então eu tenho foto com o Pelé, com o Ayrton Senna, se entrar na minha página, eu tô lá com o Ayrton Senna, Maluf, Covas, todos esses artistas, Ivete e tal, e um depoimento da Sandy, quando terminou, por esse case que eu falei, que ela falou, obrigado pelo que você fez acontecer, porque eu sempre tive coragem de fazer as coisas. E eu era um cara que eu não me encantava com o artista. Eu vou falar. Não, eu pegava o cara, o Falzino hoje, pô, ele vem pra São Paulo, ele me liga, vem no show, me manda convite. Porque eu nunca fui assim de encher o saco, eu era amigo dos caras. Lógico, depois que você sai, nem todos o sobrenome Volkswagen saiu do Bose. Claro. Nem todos, mas ele, Cafu é um cara sensacional. Então, o que acontece? Eu comecei a falar sobre como eu me comportei, as atitudes que eu tive, os perrengues que eu passei por 5 presidentes, uma
8 vice-presidentes, cada um com um idioma, cada um com uma cultura, eu tendo que me adequar. Formei um time de pessoas que a turma fala, você fala que o time era apaixonado, você ensinou paixão? Eu falei, não, influenciei. Eu tinha uma gestão, por exemplo, cara. Eu sabia, eu não era aquele cara que pegava, eu cheguei a ter 18 pessoas. Eu tinha uma que é boa em planejamento, uma é boa em estratégia, uma é boa em produção de eventos, outra é boa para cuidar dos universitários no salão, tal, outro sabe muito de A e B dos eventos, outro sabe bastante de logística. Eu tinha um time bem distribuído, mas eu sempre fazia a coisa rodar um pouco. Mas eu não sabia só para que eles eram bons. Eu conhecia a vida deles, conhecia a família, conversava com eles. Quando o pessoal chegava meio mal, o que aconteceu? Ela tinha liberdade de falar, putz, sabe aquele meu irmão que faz isso? Pô, o cara brigou, não sei o quê. Ela tinha liberdade de contar comigo. Então ela vinha num lugar que você passa as 8 melhores horas do dia e os 5 melhores dias da semana e os 30 dias da tua vida quando você é jovem dentro de uma empresa, 30 anos da tua vida quando você é novo, infeliz. Então o que eu precisava fazer? Eu queria fazer aquela galera. Não é feliz, que felicidade pra mim é eu proporcionar. Eu não era feliz o tempo todo, eu tinha que aguentar muito perrengue. Mas eu tinha paixão pelo que eu fazia, como você descobriu a paixão pelo que você fazia, senão você não ia pra frente. Você sabe que você teve que ralar, cara. Só você pode contar a tua história como você pegou, vendeu teu Santana e comprou tua motinho. E foi com a ferramenta lá, sabendo o que ia acontecer com teu pai. Você fez acontecer. E acontecer pro teu pai também. Por quê? Você foi um guerreiro, cara. Então eu ensino isso, porque a molecada hoje tem que saber que não tem atalho para você ter sucesso no emprego. E eles estão muito em busca desse atalho, né? Não adianta você chegar, eu fiz a melhor faculdade, eu sei disso. Se você não pegar e souber que acontece no chão de fábrica, acontece que o que é fazer uma produção, quer fazer uma liberação com os processos que existem na companhia, você vai ser um chefe inseguro. Porque quando você estiver numa reunião com o teu presidente, com o board, ele vira assim para mim, mas isso daí a gente precisa fazer algum tipo de liberação ou pode fazer do jeito que tá? Ele não sabe. Não, já foi feita a liberação. Ele não sabe, porque ele nunca soube que tem que fazer uma liberação. Nunca soube se contratar uma pessoa, você tem que passar pelo compliance para saber se o cara não tem nenhuma pendência que pode associar ele a Volkswagen e dar algum problema. Então, o cara tem que se preparar para ser gestor. Ser gestor, cara, é a pior coisa que pode acontecer se você não estiver preparado, principalmente na hora que você vai mandar alguém embora. Pior parte, né? Fala que eu sou puro coração, eu sofria muito. Eu olhava pra cara de cada um e falava, quem? Todo mundo é bom. Eu dava um jeito que eu punha ele em outra área, mas não mandava embora. Isso é uma das coisas que eu faço. Eu conto um pouco da minha carreira e um pouco de como eu lidava com as coisas. Não ensino nada, porque eu tenho puto da vida os caras lá. Olha, eu vou dar uma palestra, as 10 melhores regras de ser um gestor. As regras para ser um bom líder. Que regras, cara? Você tem que viver. Outra coisa que eu falo é também sobre você encontrar o etarismo dentro da empresa de uma maneira heterogênea. O que acontece? Você tem pessoas mais novas, tem pessoas mais velhas. Isso não conflita. Não conflita, sabe por quê? Hoje em dia, eu tenho mais de 60 anos. Eu não me sinto menos capaz do que eu tinha antes. Pelo contrário, com a experiência que eu tenho, o que eu estou aprendendo hoje, o que as redes sociais me permitem aprender, a internet, não as redes sociais, porque as redes sociais, cara, toma mostra ponta do iceberg. Aqui embaixo não mostra. Ai, olha, nossa, será que... Olha que feliz, olha que praia bonita. O cara vai lá, mostra só bonito. Os perrengues ele não mostra. E a turma fala, nossa, como aquele cara é feliz, né? Como ele ganha dinheiro. Para. Não é assim. Você tem que se preocupar, não mostrar as coisas pros outros. Preocupar com a tua felicidade, o que tu tá fazendo pra tua família. Ah, tô fazendo uma salsicha, pessoal. Ó, eu e a salsicha. Tira foto e põe. Legal, tá bom, tá descontraído. Mas o principal não é que você acha, aquele cara tá fazendo uma salsicha. Eu tô aqui trabalhando... Ele também tem os perrengues dele. Então a turma só vê a felicidade. Eu mostro muito isso. Que o caminho para o sucesso, ele não tem atalho. Você tem que passar por tudo. É uma construção, né? Como você fez. A tua vida, por pouco que eu conheço, você sabe o que você construiu, cara. Então, eu construí de maneira diferente. Você foi um empreendedor. Você fez. Então, por exemplo, quando alguém pede para eu fazer mentoria, que eu dou mentoria, o cara fala, pô, se queria fazer mentoria, eu quero fazer um empreendimento. Eu falei, não posso te ajudar. Pô, mas você tem uma experiência. Eu falei, não nisso. Eu não vou falar daquilo que eu não sei. E tem muito cara que dá curso de mentoria e fala, todo mundo pode ser mentor. Eu falei, porque é um assunto, abrange uma coisa muito genérica, né? E palavras de efeito, coisas que trabalham com o brilho das pessoas, mas isso eu acho que é o maior charlatanismo que tem. Isso. Está o tal do coach, porque normalmente o coach, se você olhar para a vida dele, ele ganha dinheiro falando para as pessoas o que deve fazer. Mas se você... Eu fico pensando assim, poxa, mas se o cara tem o caminho do sucesso, por que ele está ensinando?
bom, criar um paralelo aqui, que acho que explica tudo. Você cria uma máquina de fabricar dinheiro, e aí, em vez de você fabricar dinheiro para você mesmo, você começa a vender a máquina. Mas eu tenho uma opinião diferente do coaching para o mentor. O coaching, ele não precisa ter vivido, porque o coaching, bom coaching, ele tem um monte de técnicas que você vai preenchendo e você vai se encontrando, ele vai achando o teu lugar. O mentor, você tem que conversar com uma pessoa, que nem chegou uma menina para mim e falou, eu tô fazendo jornalismo, mas eu tô trabalhando para pagar minha faculdade de jornalismo numa área de marketing, me encantei com marketing. O que eu faço? O mentor nunca é um conselheiro. O mentor nunca é um cara que vai direcionar. O mentor, ele tem que buscar um exemplo, ou na sua vida, ou em alguma coisa, e falar para a pessoa, você vai fazer, você vai decidir. Mas, saiba de uma coisa, eu era um engenheiro vidrado para ser engenheiro, eu adorei a área de marketing, e eu me dei bem em marketing, podia me dar mal. O que você tem que fazer é pensar muito bem. Ela falou, mas se eu começar a estudar marketing agora, eu vou perder 2 anos de faculdade. Eu falei, não perde. O que você sabe, que você aprendeu hoje no jornalismo, você vai ser dentro da área de marketing, que os caras só estudaram marketing, uma pessoa melhor, porque você vai saber escrever melhor, vai saber entender muita coisa melhor, e o cara é do marketing. E você não vai esperar 10 anos da tua vida para resolver que você não gosta de jornalismo, você devia ter feito marketing. E um dos caminhos do sucesso é fazer o que gosta, é um dos primeiros passos. Porque sucesso. Quando você faz o que gosta, você vai ser diferenciado. Então, hoje eu faço as minhas palestras, eu falo muito com jovens, eu gosto disso, e também aprendo, cara. Como você mesmo falou, eu aprendo todo dia quando eu falo alguma coisa. E eu não faço aquilo que eu não sei. O que eu falo, você quer? Não, vai lá e fala. Não, são pessoas. Pô, eu sou responsável pelo que eu tô falando. Sim. Eu tô influenciando. Pra que falar que esse monte de desculpa de todo mundo é influencer? Meu influencer era meu pai. Todo mundo é influencer. Influência o quê? A menina usa uma sandália, as mulheres vão cantar aquela sandália, mas mulher, se tem 2 com a mesma sandália no mesmo aniversário, ela, uma sandália igual a minha. Eu não sei o que é influencer. Eu para falar a verdade, É um nome bonito que deram pra justificar. Aí você fala, a blogueira foi presa, o influencer não sei o quê. O cara fala uma propaganda, eu peguei... E 90% é mentira, viu? 90% dos carros de luxo que aparece aí é alugado. Emprestado, ele tá ganhando pra aquelas correntes de ouro não é ouro porra nenhuma. Então assim, é que o vídeo mostra a parte boa, né? E quem negócio, enxerga, né? Fala, nossa, eu quero ser igual. Quero ser igual. Uma menina veio... chama influência. Pra terminar, uma menina veio fazer comigo uma entrevista pra ser minha secretária. Não tinha mais secretária, era estagiária para ser secretária, que quase não tem mais secretariado, mas ela estava fazendo. Aí uma hora eu falei para ela, super inteligente, bonita menina, falava bem, eu falei para ela, por que você está fazendo secretariado? Hoje não tem muito, você vê que a gente tá pegando estagiário para secretária, nenhuma formada. Ela falou, sabe o que acontece? Eu vi aquele filme O Diabo Veste Prada, eu fiquei tão encantada que eu quero ser igual a ela. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, aqui na Volkswagen você vai viver um inferno, você não vai ver o diabo. Porque é difícil o mundo corporativo, não é aquele glamour que você vê. Então, as pessoas às vezes... Fantasiam, né? Bom, fantasiam as eu falo demais, né, velho? Não, imagina. E o...